Você já parou para pensar a influência que as pessoas que estão ao seu redor desempenham em você? Olá pessoal, eu me chamo Luiz Gustavo, eu sou psicólogo clínico e eu estou aqui hoje com a pretensão de refletir algo que é muito importante, que é sobre as relações humanas. Veja, no interior da análise do comportamento, a gente diz que o autoconhecimento que nós temos e desenvolvemos ao longo do tempo ele é diretamente produto do meio que você está inserido, das relações que você estabelece com esse meio. Não somente, é claro, com as pessoas com que você se relaciona, mas também aquilo que você consome de entretenimento hoje em dia, de arte, de literatura, enfim, no geral. Mas veja, na análise do comportamento, a gente gosta de dar uma ênfase especial para as relações humanas. E por qual razão? Veja, eu gosto sempre de convidar meus pacientes a refletirem sobre isso. Quando nós nos relacionamos com outras pessoas, essas pessoas estão o tempo todo alterando o nosso comportamento e selecionando comportamentos em nós. Ou seja, a forma que eu me expresso, se eu faço ou não uma piada com aquela pessoa, os sentimentos que emergem naquela relação, perceba, tudo isso é selecionado pelas pessoas que estão ao redor de mim. E isso implica a gente pensar agora, talvez, em termos de planejamento de vida, quem eu quero ter por perto. Porque veja, se com dada pessoa eu sinto que ela me evoca o pior que há dentro de mim, me evoca aquele tipo de pessoa justamente que eu não quero ser e coisas nesse sentido, nessa direção, o questionamento fica será que faz sentido eu realmente dar continuidade nesse tipo de interação e de relação com essa pessoa, nessas configurações? Veja, planejar uma vida implica também você planejar as relações que você quer estar inserido, reconhecendo não somente as características e qualidades e características negativas da pessoa, como também aquilo que ela evoca e traz de você. Eu acho que vale a reflexão no sentido de, depois de uma interação com dada pessoa, eu me sinto feliz ou triste, o que ela me evoca grandes reflexões, questionamentos sobre mim mesmo, no sentido de eu quero ser alguém melhor. É uma pessoa que eu costumo desenvolver, de certo modo, um sentimento de admiração. Veja que isso tudo é imprescindível para que a gente construa uma vida valorosa e que faça sentido para nós. É difícil prevermos o futuro, mas eu gosto muito de uma frase que é do Randall, que é um personagem do This Is Us, que ele fala que uma das melhores formas da gente controlar o nosso destino é selecionar as pessoas que a gente quer ao nosso redor. Nesse sentido, veja, eu quero ser uma pessoa bondosa, empática nas relações, generosa, mas será que a outra pessoa que você está se relacionando, suas amizades, elas reforçam isso? Será que elas evocam? Quando você é generoso, bondoso, será que as pessoas fazem bom proveito disso no sentido de elas são recíprocas e refletem a bondade e a generosidade para com você? Ou é somente uma relação unilateral em que você se doa e a pessoa não retorna aquilo que você entrega a ela? Veja, esse tipo de situação, ela reflete algo que é muito importante, as nossas interações e o potencial que eles têm de nos modelar a todo momento. Então, uma vez que a gente construa as relações valorosas, que façam sentido, que tenham um significado intrínseco a elas mesmas, a gente está a nível de selecionarmos melhor as pessoas que estarão nesse domínio, para que assim eu consiga desempenhar isso sem sofrimento, sem ruído de relações. Eu não sei como é para você, mas durante um bom tempo da minha vida, eu me via em relações que eu me apegava mais por hábito e não por um desejo genuíno e autêntico. Isso fazia com que pouco a pouco eu me sentia triste, vazio no final dessas interações, e no final do dia ou de um encontro eu me pegava questionando, será que faz sentido esse tipo de interação aqui? E depois que eu comecei a colocar tudo isso em perspectiva, ou seja, em relação a quem eu quero ser no futuro, será que essa relação comporta e é um ambiente capaz de me dar contorno e de selecionar aquilo que realmente eu quero ser? Ou uma relação que, não sei, não me atribui credibilidade, quando eu faço dadas solicitações em relação a necessidades minhas, a pessoa não atende? Será que a pessoa entende quando eu estou dizendo um não? Ou ela espera somente para reforçar depois que eu emito um grito? Altera a forma que eu me comporto de uma forma mais intensa? Veja que isso tudo está sendo selecionado e vai moldando o que a gente quer ser. Então, construir uma vida significativa em que a gente se veja nessa vida e sinta orgulho, se sinta reconhecido, implica fazer melhores decisões, no caso, em relação às pessoas que estarão ao nosso redor o tempo todo. Enfim, essa é só mais uma reflexão que
ficou batendo na minha cabeça nesses últimos dias. E eu espero que de alguma forma isso ajude vocês a refletirem sobre, em vista de quem eu quero ser, as relações que eu estou inserido hoje em dia refletem esse desejo genuíno? Elas são capazes de contornar e nutrir aquela pessoa que eu quero me constituir no futuro, quem eu quero ser? Eu acho que uma vez que a gente incorpora esse tipo de reflexão, é muito importante para que a gente dê passos mais consistentes em direção àquilo que queremos ser. E para você, como são essas reflexões? Me conta aí nos comentários se fez você refletir de alguma forma. E, bom, eu sou psicólogo clínico. Caso você tenha interesse ou se isso tenha te tocado de alguma forma e você avalie que seja importante, eu me disponibilizo. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição do vídeo. E é isso. Um grande abraço para todos